Boa noite, meus irmãos. É uma alegria a gente estar aqui. É a primeira vez que nós viemos. E eu cheguei e disse para a Tânia que estava chovendo muito lá. Ela disse: então a chuva veio atrás de ti na freeway. E eu achei que ela estava brincando, não, mano. Já choveu, já chegou aqui, né? Essa chuva veio ligeira, então, que eu vi bem rápido. Não sei se ela não ficou no radar, essa chuva. Então é uma alegria estar aqui, gente. E dar os parabéns para vocês pela escolha do tema e pelo aniversário da casa. É muito legal ver uma casa escolher um tema para estudar durante um mês, estudar antes com os grupos de estudo, né? Fazer essa conexão. E um tema importante para o momento que nós vivemos, né? Todos nós sabemos de como há sofrimento nas chamadas doenças da alma, que nós espíritas costumamos chamar assim, que são aquelas doenças que nós chamamos a depressão, a síndrome do pânico, que nós enxergamos pelo lado espiritual e que os nossos irmãos da medicina, da psicologia, da psiquiatria, obviamente vão tratar pelo lado orgânico, mas que nós, que temos a oportunidade de estudar obras que vêm da espiritualidade, como as obras de Joana de Ângeles, a série psicológica, né, que Divaldo Franco traz para nós, a gente vai estudando aquelas obras e em determinado momento, Joana de Ângeles vai dizer que o homem perdeu o endereço de Deus. E que isso causa toda uma série de males que hoje estão assolando as nossas famílias, os nossos trabalhos e os nossos amigos. E escolher o tema espiritualidade está muito acima de qualquer rótulo religioso. Escolher o tema espiritualidade, nós poderíamos estar reunidos aqui hoje, todos nós, católicos, evangélicos, protestantes, budistas, porque é necessário termos espiritualidade. De forma que nós, no conceito de espiritualidade, na importância que ela tem, a gente vai encontrar já na abertura do livro Nosso Lar, no prefácio de Nosso Lar, a frase de Emmanuel, que vai dizer assim: precisamos em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós queremos que alguém venha à casa espírita, e às vezes a gente dá uma mensagem, dá um livro de presente, convida para vir, e ele não vem à casa espírita, ele não quer vir à casa espírita. Mas primeiro a gente tem que cuidar que ele tenha a espiritualidade. Então é mais fácil, às vezes, a gente trabalhar conceitos simples, ideias simples, nos nossos lares, na nossa família, no nosso trabalho. Quando alguém está com alguma dificuldade, a gente pode começar com as perguntas mais simples possíveis. Olha, acredita em Deus? Em geral, aqui nós, latinos, 90% das pessoas vão dizer que acreditam em Deus, ou em alguma força, algum poder supremo, ou vão usar qualquer outro nome para designar que há uma inteligência, como nós espíritas dizemos, que controla e que organiza todo o nosso universo. E este conceito é que começa a trazer a espiritualidade para a vida da pessoa. Acredita que quando morremos, alguma coisa sobrevive de nós após a morte? A maioria de nós acredita, independente de religião ou de religiosidade. Fazer esse tipo de pergunta é deixar a pessoa apta para procurar, para encontrar um caminho de espiritualidade, mesmo que ela não venha até o centro espírita.
mas vai se abrir uma porta, uma janela no seu coração, na sua mente, para pensar então nessa ligação que todos nós devemos ter com a nossa própria espiritualidade, com a natureza que somos. Porque começa aceitando a nossa natureza espiritual para que a gente tenha uma relação espiritualizada. Eu não posso falar de espiritualidade nas relações sem aceitar que eu seja uma alma, que eu seja imortal, ou, no mínimo, que eu acredite que parte da minha inteligência, muitos ficam indecisos, não, acho que sim, depois da morte a gente continua vivo, mas não sei bem o que acontece. Mas é melhor ter esse tipo de dúvida, consciente de que somos espíritos, do que não ter nenhuma dúvida. E é por isso que Emmanuel diz que é muito mais importante cuidar da espiritualidade. E o conceito de espiritualidade, que está bem no início do livro, né? Esse livro que foi feito a muitas mãos por vários autores, e é o livro do nosso último congresso que tratou do tema espiritualidade nas relações. Este conceito, que está bem no início do livro, é um conjunto dinâmico de conhecimentos, valores e vivências tendentes a conectar o ser humano positiva e coerentemente com a sua essência espiritual, orientando-lhe o livre-arbítrio, aguçando a sua sensibilidade, ampliando a sua visão da realidade e resultando em equilíbrio e harmonia. Só para estudar esse conceito aqui, a gente já podia fazer um seminário, né? Tantas conexões que tem com essa frase. Mas nós espíritas estamos mais acostumados com estes valores porque nós lemos, porque nós viemos à casa espírita, porque nós simpatizamos. Então é mais fácil para nós enxergar que a espiritualidade tem um conjunto de valores e conhecimentos que vão fortalecer a nossa vivência de maneira que vamos, de forma positiva, coerente, nos conectar com a nossa própria espiritualidade, com a nossa própria natureza. E isso, sem dúvida, quando nós pensamos na nossa essência espiritual, começamos a cuidar dessa essência espiritual, nós vamos então orientar o nosso livre-arbítrio para escolhas melhores. Vamos nos tornar mais sensíveis a tudo o que se nos cerca. A espiritualidade nos aguça para tudo que está à nossa volta. Por isso achei muito interessante vocês compartimentarem, até me disseram, mas olha, vai ser espiritualidade, assim, vários focos, né? Eu disse assim, puxa, mas a gente vai compartimentar, mas a gente tem que falar do todo. A gente tem que falar desse todo antes de falar dos compartimentos que a espiritualidade pode abranger. Por quê? Porque cada vez que a gente vem à casa espírita, cada vez que a gente estuda um pedacinho de uma obra espírita, a gente fortalece a essência que somos. E fortalecendo essa essência, nós começamos a fazer escolhas que terão prioridade com a essência espiritual que nós somos. Aos poucos, e a gente é muito lento nisso, mas vai acontecendo, a gente vai priorizando tempos maiores para o relacionamento, para o afeto, para o cuidado do próximo, tempos maiores para a caridade, tempos maiores para compartilhar a espiritualidade, como se faz muito nas casas espíritas, nos grupos de estudo. Escolhas que muitas vezes podem nos gerar desarmonia, vão começar a ficar lentamente de lado. A gente vai deixando-se assim, olha, vou trocar de carro agora. Mas daí a gente olha bem para aquele nosso carro e diz, mas ele está me levando para todo lado.
E se eu tiver mais uma prestação, eu com certeza vou ficar mais estressado, porque eu tenho que correr mais atrás do dinheiro. Isso é a sensibilidade que a espiritualidade vai nos trazer. Porque em dado momento eu escolhi, não, um carro pode esperar, porque o meu bem-estar, a minha tranquilidade é melhor. Então eu vou ir guardando um pouquinho mais adiante, quando der eu troco de carro. Porque nós vamos passar a cuidar de nós a partir dessa espiritualidade. A partir da observação das energias que nós trocamos, nós vamos conseguir compreender melhor o ambiente em todos os momentos. Então, essas escolhas que vão alterando o nosso modo de vida, as energias que nós trocamos nos relacionamentos, porque de qualquer forma, nós, de uma maneira ou de outra, a gente sabe quando o outro está bem, quando não está. Quando a gente consegue trocar aquela energia boa, quando a gente sente um sorriso, um olhar atento. Então isso já é uma relação que pressupõe que há algo mais do que os nossos corpos presentes. Se há energia sendo trocada, a gente já entende que há algo mais ali presente. Na saúde, e nós todos já entendemos muito bem isso, e às vezes com exemplos bem simples, né? A gente às vezes tem uma discussão em casa, no trabalho, e já tem uma dor de estômago, uma dor de cabeça. A gente olha às vezes as pessoas, companheiros, amigos, familiares, e a gente pensa assim, a pessoa se comporta sempre de determinada forma, está sempre irritada, está sempre estressada, e a gente diz, filho, isso aí vai acabar tendo um treco, ou vai ter uma úlcera, e é verdade. É provado cientificamente hoje. Na família, no trabalho, na morte. Freud chega a dizer que nós inventamos a religião e a religiosidade para nos defender da nossa fragilidade. Sem desmerecer o trabalho de Freud, que auxilia tanto a psicanálise hoje, ainda auxilia e vai continuar auxiliando, é bem verdade que talvez em algum momento o ser humano frágil tenha que ter encontrado um motivo para a sua vida, já que ela terminava. E pode ser que tocado pelo egoísmo, pelo orgulho, a gente tenha pensado, bom, eu tenho que ser mais alguma coisa, porque não pode ser que termine tudo no túmulo. Até aí, talvez, muito seja verdade. Mas, a partir daí, nós começamos a criar uma nova lógica, porque se já que eu continuo existindo após a morte, já que eu vou encontrar familiares e amigos após a morte, qual é a situação que eu vou estar lá? Como eu vou me encontrar lá? E estas perguntas foram gerando toda uma outra lógica, que não está embutida no medo e na fragilidade do ser humano, que começa a pensar no depois. É claro que depois nós tivemos o advento da doutrina espírita, que é uma ciência, e que vem trazer a voz dos espíritos do além-túmulo, para mostrar que isso realmente tinha fundamento, e que a morte era somente uma passagem. Então, hoje, trabalhar a morte com espiritualidade é algo fantástico. A gente vê o trabalho que é feito na terceira idade, em asilos, em hospitais, por pessoas que estão se dedicando, com ou sem religião, a estudar a espiritualidade e a levar conforto para quem está na terceira, quarta idade, compreendendo que nós temos um período aqui, mas que continuaremos vivendo e que temos um propósito de crescimento, de aperfeiçoamento, por estarmos aqui encarnados.
E isso cresce, este movimento cresce hoje, independente de qualquer rótulo religioso. A gente vê que nós, espíritas, às vezes somos convidados a fazer palestras fora da casa espírita, né? Em escolas, em asilos, em empresas. Por quê? Porque nós sabemos falar de espiritualidade. Nós levamos um conceito muito mais ecumênico que todas as outras religiões, porque nós estamos seguindo aquilo que acabamos de ler na frase de Emmanuel: importa que se tenha espiritualidade. Depois, se nós vamos nos tornar espíritas, ótimo, porque vamos estudar, entender, conhecer, achar todas as respostas para todas as perguntas que nós podemos ter. Sim, o Espiritismo as tem, mas muito antes disso, nós temos que cuidar da nossa espiritualidade. Então, nós temos que falar um pouquinho dessa espiritualidade, nós já vimos falando, conosco mesmo. Esse investimento no futuro, mas principalmente reconhecendo esse plano divino que existe para nós. Um plano de aperfeiçoamento, de progresso que existe para todos nós, conectado com a nossa reencarnação, com o nosso programa divino. A nossa reencarnação é como aquele medicamento que nós buscamos na farmácia de manipulação. A gente chega na farmácia de manipulação, pega um frasquinho e está lá o nosso nome e a forma de usar o medicamento. E a nossa reencarnação é assim, é sob medida. Então, reconhecer que há uma importância para o que nós viemos fazer aqui. Não é um sorteio que acontece em alguma parte do universo e joga espíritos aqui para os olhos assim. Não é assim que funciona. É tudo meticulosamente planejado e organizado para que nós tenhamos as experiências que nós necessitamos para crescer como espíritos que somos. E principalmente na família, que é a célula da sociedade, a espiritualidade acaba se tornando fundamental. Nós líamos essa semana um artigo a respeito dos casamentos, as uniões, né? Porque a gente hoje fala casamento, mas na verdade são as uniões de todos os tipos, homoafetivas, monoparentais, qualquer formato de família. E a gente percebe que sem espiritualidade não há um esforço para superar os primeiros obstáculos de um relacionamento. E isso é comprovado em pesquisas. Os casais que ficam mais tempo unidos têm espiritualidade. Por quê? Porque na relação você sabe que tem que investir. Conhecer uma pessoa, viver uma breve paixão, é muito fácil se namorar, ficar 2, 3, 4 dias juntos. Depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 3 anos, 4 anos, a relação tem outra configuração. E nós, com os nossos devidos espinhos, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais machucamos essa pessoa. E somos machucados por ela. Então, sem espiritualidade, sem olhar para o outro como um ser que também está crescendo, que também está aprendendo, sem a espiritualidade para trazer aquele conjunto de valores, de investimento, de paciência, de tolerância, de bem-estar espiritual e físico, porque isso também implica na nossa saúde. Sem esse conjunto de valores, os casais, as uniões se desfazem muito mais rapidamente.
E quando as uniões vão se tornando estáveis e vão agregando mais pessoas dentro da família com estes valores, todos saem ganhando. Porque quantos de nós não gostaríamos de ter nascido num lar evangelizado, num lar espiritualizado? Agora, felizmente, muitos já nasceram, são mais jovens, há muito mais espiritualidade espalhada pelo nosso país, pelo nosso mundo, não só graças à doutrina espírita, mas também a outras religiões. E crescer num lar evangelizado é muito bom. Receber as sementes do Evangelho desde pequenininho, desde os 2, 3 anos de idade, é maravilhoso. Nós vemos, é fácil a gente encontrar no Facebook, muitas vezes compartilham aqueles vídeos onde pedem para as crianças falar mal, né? Eles pedem para os meninos falar mal das meninas, pedem para os meninos bater nas meninas, né? E os meninos dizem, não, eu não vou fazer isso, é errado. Que coisa boa isso, né? Que o progresso das almas que vêm reencarnando tem que ser acompanhado por aqueles que aqui já estão fortalecendo esses valores, né? Dizendo, é verdade, isso mesmo, é muito feio falar mal dos outros, é muito feio, a violência não é legal, a ética acima de tudo. Então, na família, esses valores da espiritualidade vão construindo a sociedade que todos nós queremos. Eu comentava aqui antes que eu estacionei o carro aqui quando cheguei, fiquei um pouco dentro do carro, pouquinho tempo, 5 minutos, estava arrumando umas coisas, mas eu fiquei dentro do carro porque tinha gente passando de a pé, gente passando de bicicleta, bem tranquilo. Porque lá em Porto Alegre a gente para o carro, a gente tem exatos 5 segundos para saltar de dentro do carro. A gente não fica dentro de carro lá, em hipótese alguma. Mas eu já me senti mais tranquilo aqui, porque eu vi. Então veja que as pessoas apenas passando por mim já transmitiram uma sensação de segurança, pela forma como se comportavam. E eu me senti bem tranquilo para arrumar minha mochila, colocar as coisas ali, coisa que jamais eu faço no meu bairro, porque já me levaram 2 carros nos últimos 5 anos, na frente do meu prédio. Assim. Então quando chega alguém eu já digo, calma, tranquilo, pode levar. A gente cria novos hábitos, porque está vivendo um momento diferente. Então, nos relacionamentos, nas amizades, naquilo que nós esperamos do outro, nós também carregamos estes valores da espiritualidade. Principalmente porque nós nos tornamos menos exigentes. Quando nós conseguimos olhar para nós com um olhar de quem está aprendendo, de quem consegue observar os próprios vícios, os próprios defeitos, fica mais fácil compreender o outro. Quando eu olho para mim e vejo, puxa, eu não sou egoísta, eu sou impaciente, a minha fé é pequena, fica mais fácil olhar para o outro e ver que o outro também pode ser impaciente, pode não ser tão tolerante, tão compreensivo. Porque a própria noção de espiritualidade, de aprendizado constante, reduz o nosso inimigo, que é o orgulho. Porque à medida que eu vejo que eu sou um espírito, eu tenho muito a aprender ainda, eu não me coloco acima de ninguém. Eu começo a ver que somos todos irmãos realmente, em estágios minimamente diferentes. Nós somos espíritos muito infantis. Eu brinco nos grupos de estudo que se a gente fosse comparar o nosso estágio espiritual com aquela brincadeira do feijão ali, a plantação do feijão no algodão que as crianças fazem, né? Bota o feijãozinho no algodão e ele começa
perde a corzinha e daí sai uma curvinha ali para fora do feijão, assim, uma pontinha, aquela pontinha verdinha somos nós, em termos de evolução espiritual, só aquela curvinha de nada ali. Porque nós ainda temos muito como espíritos a aprender. A nossa noção de amor, de fraternidade é mínima. Nós estamos treinando o amor aqui no nosso plano. Então a gente tem que entender isso, se colocar nessa escala e querer que isso ande um pouquinho mais rápido. Isso faz parte daquele conceito de espiritualidade que a gente viu lá no início. E no trabalho, que até me tinha pedido para me dar uma ênfase na espiritualidade no trabalho, a gente deixou apenas para construir com vocês a ideia de que todos nós podemos levar a espiritualidade para os nossos ambientes de trabalho. E tem uma série de trabalhos a respeito disso, não só neste livro, que tem um capítulo específico sobre isso, muito bom capítulo, por sinal, mas em vários locais diferentes na internet vocês vão achar como conduzir a espiritualidade no trabalho. O precursor dos emojis, sabe os emojis, né? A gente usa hoje nas redes sociais, aquelas carinhas rindo, chorando, né? O precursor dos emojis tem a ver com a espiritualidade no trabalho. Quando Daniel Goleman começou e explodiu a inteligência emocional e lançou o seu livro Inteligência Emocional, era comum, vocês vão lembrar, isso há 10, 15 anos atrás, eu acho talvez um pouquinho mais, nas empresas as pessoas tinham plaquinhas, ou tinham no crachá, ou tinham no mural, tinha os emojis para a gente botar como a gente estava. Chegava na empresa e botava: hoje eu estou bem-humorado, hoje eu estou triste, hoje eu estou deprimido, né? E tinha as carinhas triste, alegre, né? Que depois vieram para as redes sociais. Aquilo era o princípio da espiritualidade no trabalho, porque era o reconhecimento de que nós não éramos máquinas. Nós chegávamos no trabalho e que a gente podia estar triste, a gente podia estar alegre, a gente podia estar mal-humorado. E o uso daquelas plaquinhas, que agora não se usa mais, né? É muito raro ver aquele tipo de marcador na empresa. O uso daquelas plaquinhas ajudava no ambiente de trabalho. Todo mundo chegava, olhava no mural, olhava assim: Gustavo Potolo está mal-humorado, então vamos tratar dele com carinho, vamos cuidar diferente. O outro marcava que estava triste, o outro marcava que estava feliz, tal. Então as pessoas se admitiam como seres humanos. Isso há 15, 20 anos atrás. Então a espiritualidade no trabalho começou lá. E hoje tem muitos estudos que comprovam a maravilha que é termos espiritualidade no trabalho. As pessoas são o verdadeiro patrimônio das empresas. O ser humano é o verdadeiro patrimônio da empresa. Nós podemos ter os melhores programas de informática, as melhores máquinas, os melhores equipamentos, o melhor de tudo em qualquer empresa. Mas são as pessoas que fazem tudo funcionar. Então, este patrimônio tem que ser valorizado como o espírito que é. Então, a espiritualidade no trabalho, ela vai aumentar a resiliência, a capacidade de compreensão, de tolerância. Ela dá um sentido para a atividade, porque a pessoa se sente parte de um todo. Porque tudo que uma empresa qualquer faz é para outra pessoa. Não existe nada que se produza que não seja para alguém. Tudo que nós fazemos tem alguém do outro lado para receber. Qualquer produto, qualquer serviço, qualquer mercadoria tem alguém na outra ponta. Portanto, nós realmente somos parte, somos co-criadores da obra divina. Nós temos que entender se isso que nós estamos fazendo melhora a nossa sociedade. Porque também nos faz bem, enquanto nós estamos trabalhando, saber que o nosso trabalho é importante.
E qualquer atividade que nós temos hoje, se essa atividade ficar paralisada, vai atingindo a todos nós. Nós sabemos disso. E não importa a categoria. A gente pode escolher qualquer categoria e dizer, os dentistas vão parar. O que vai acontecer? O pessoal que recolhe o lixo vai parar. A gente já sabe o que acontece. Os pintores vão parar. Imagina, hoje nós temos impacto social direto, porque nós nos complementamos nas nossas habilidades e naquilo que fazemos. Então, se alguém deixa de fazer algo, nós estamos incompletos. E isso faz parte da espiritualidade dentro do nosso trabalho. Nós somos parte de um ser vivo que é a sociedade. O nosso trabalho é uma célula da sociedade. Então eu faço parte de um todo. Se eu parar de fazer, seja o que for, a padaria, o pintor, a manicure, o cabeleireiro, tudo vai deixar alguém sem receber aquele produto, aquele serviço, aquele cuidado. Evita o vazio, evita a depressão, evita a rotina. É muito ruim quando a gente faz um trabalho e olha para o trabalho assim, eu só faço isso aqui. Só ponho o livro na caixa, todo dia, ponho o livro na caixa. Não é importante isso para mim. Não, é importante. Quando a gente percebe o conjunto desse trabalho, isso deixa de ser monótono. Aliás, os japoneses descobriram isso há 50 anos atrás, né? Quando os americanos foram visitar, logo após a Segunda Guerra, o Japão, e ele tinha se reerguido, eles entraram numa fábrica de automóveis e tinha um senhor idoso varrendo o corredor. E eles perguntaram para aquele senhor idoso, o que tu estás fazendo? E ele disse, estou fabricando carros. Porque ele sabia que varrer os corredores era uma tarefa extremamente importante para a fábrica de carros. Então ele disse que estava fabricando carros, e realmente estava. Então os americanos voltaram para os Estados Unidos e descobriram que o segredo dos japoneses era enxergar que eles trabalhavam em conjuntos, unidos, todos voltados para o mesmo objetivo, valorizando a tarefa de cada um. Olha só, que interessante. Então nós podemos com certeza gerar um aumento de maturidade emocional, um aumento do bem-estar, maior produtividade. Como é que a gente leva a espiritualidade para os nossos trabalhos? É óbvio que em alguns lugares, se você chegar para o seu patrão, para o seu colega, você assim, vamos fazer uma oração de manhã antes de iniciar o nosso trabalho, talvez não seja bem recebido. Então você tem que procurar outros formatos de espiritualidade. Então você pode sugerir, por exemplo, que os colegas tenham livros de mensagens, esses livros pequenos, Minutos de Sabedoria, Gotas de Esperança, Gotas de Paz. Pede para o chefe, podemos deixar um livrinho de mensagem em cada mesa do pessoal que está aqui? Ah, mas isso vai servir para quê? Não, no começo não vai servir para nada, chefe, deixa os livrinhos ali, não vai atrapalhar ninguém. E depois você pode dizer para os colegas assim, olha, quando estiver chateado e tal, abre, vê o que está escrito ali, não custa nada, o livro está ali mesmo, né? Então a gente começa às vezes levando a espiritualidade por outro caminho, porque a gente não pode chegar e querer que todo mundo aceite, né? Eu sou um privilegiado porque a minha área de trabalho profissional hoje é dentro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então eu trabalho num lugar onde o meu patrão com certeza adora que eu abra o Evangelho, que eu faça o Evangelho no lar, a gente faz oração antes da reunião, depois da reunião, a gente faz oração de manhã, mas eu estou trabalhando dentro da Félix, então é natural que isso seja possível de ser feito. Nos demais ambientes, isso tem que ser uma construção para e passo lentamente. E aceitando também a multiplicidade de religiões que nós temos no nosso país.
as diferenças, as crenças. Porque em alguns locais é permitido que o trabalhador da área possa fazer uma prece no início do dia. Já tem várias empresas permitindo isso. Mas nós vamos ter preces de todos os credos. Cada dia um vai fazer a sua prece, do seu jeito, do seu formato. E nós vamos acolher essa prece com todo carinho no nosso coração, porque é um momento de espiritualidade nos nossos trabalhos. A valorização de momentos de encontro dos funcionários, de reuniões, aquele famoso amigo secreto pode ser um amigo secreto de mensagens, terapia do abraço para os companheiros que trabalham junto. Às vezes a empresa é pequena, não importa. É uma padaria, nós somos só 4. Melhor ainda. Vai sair o pão mais iluminado de Osório. Né? Faz uma prece juntos, faz um abraço, dá um tempo para perguntar se todos estão bem, porque a valorização de quem está do nosso lado começa por essa valorização, começa por pequenos livros, por momentos de espiritualidade, que podem ser pequenas gotas no nosso dia a dia. Isso vai dando sentido ao que fazemos. Valorizar o objetivo do trabalho, como nós fizemos aqui agora há pouco, enxergando essa célula dentro de uma sociedade, também é importante. Aqueles que fazem artesanato, aqueles que fazem gelatina, geleia em casa para vender, tudo isso tem importância. E nós nos relacionamos o tempo todo. O atendimento humanizado faz parte da espiritualidade no trabalho. E quem sabe, quem lida com o público sabe disso. Quem recebe o público sabe que a pessoa pode chegar ali às vezes e ela vai comprar o teu produto no final porque conversou contigo e precisava conversar com alguém. E a gente tem que entender que isso é uma necessidade do ser espiritual que está chegando ali. Mas a pessoa entra, conversa, e aí ela fica assim, né? Então eu vou levar uma lembrancinha, porque na verdade ela estava precisando conversar. Essa é a espiritualidade que nós trazemos para o nosso dia a dia, com o nosso coração enternecido, entendendo que somos todos espíritos. Essa é a espiritualidade que nós trazemos para os nossos lares, essa é a espiritualidade que nós vivemos na casa espírita, essa é a espiritualidade que nós temos que valorizar a todo momento, sem exigências, nos colocando fraternalmente de forma igual ao lado daqueles que nós amamos e daqueles que nós temos que aprender a amar, porque isso também faz parte do nosso projeto para esta reencarnação, aprender a amar mais e melhor a todos. Para concluir, eu quero contar rapidinho uma historinha. Eu acho que é um conto uruguaio, mas eu não tenho certeza se ele é uruguaio, se ele é argentino, se é chileno, mas é um conto aqui da América Latina. Uma vez um homem morava numa vila e ele estava extremamente irritado, porque ele achava que todo mundo daquela vila era muito chato, as pessoas eram chatas e tinha fofoca e tinha discussões, e ele não queria mais morar naquela vila. E ele achava que ele devia encontrar Deus de alguma maneira, do lado daquela gente toda, ele não ia encontrar Deus nunca. E aí, bem próximo à vila, havia uma grande montanha, e ele disse: olha, eu vou subir essa montanha e vou ficar lá em cima sozinho, e lá eu vou encontrar Deus. E ele fez isso, se isolou, subiu a montanha, e permaneceu lá bastante tempo. E lá ele ficou, e entrava ano, saía ano, e ele fazia preces, ele vivia dos vegetais que ele plantava. De vez em quando ele olhava lá para baixo para a vida, mas ele ficava lá.
e ficava orando e pedindo para encontrar Deus, ficou, até que um dia ele fez uma prece e se sentiu assim em êxtase. Parece que entendeu o mundo, o universo, se sentiu invadido por Deus e disse: nossa, entendi tudo, agora eu sei. Ficou maravilhado com a beleza da natureza, começou a observar tudo. Passou a ver o mundo com outros olhos, de forma assim, muito forte, que impressionou ele. E aí ele olhou para a vila lá embaixo e disse: bom, agora eu vou descer e vou ajudar eles todos a encontrarem Deus. E ele estava no inverno, ele começou a descer, então lá em cima tinha muita neve, ele foi descendo devagarinho, com aquela mochila nas costas, e foi descendo. À medida que ele ia descendo, a neve ia derretendo, e aí começou a aparecer a grama, ele ficou feliz. Na metade da montanha já tinha um pouco mais de sol, e foi aparecendo pequenos arbustos, e de repente ele viu uma flor lindíssima, uma flor maravilhosa, uma flor muito, muito linda, e ele ficou olhando aquela criatura divina, e ele ficou pensando como era bela aquela criação de Deus, e como o sol batia naquela flor, e como aquilo era divino, como o sol estava dividido entre ele e aquela flor, e olhando para a flor, ele teve um ataque de ciúmes e pisoteou a flor. O Evangelho se realiza nas relações da vida. Não existe evangelização se não existe relação. Eu sozinho não vou conquistar nada. Não vou conseguir fazer as sementes divinas que estão na alma que sou brotarem se eu não tiver relações com todos que estão à minha volta. Porque não há como fazer isso. Faz parte da nossa natureza amar, aprender a amar ao próximo, dividir, compartilhar, tolerar, perdoar. Então, o isolamento, a fuga, achar que os outros são os culpados, não é o caminho para a nossa espiritualidade. Aquela vontade que a gente tem, às vezes, de comprar uma casinha lá longe, bem afastado, não é o melhor caminho. A gente vai voltar e até mesmo das flores a gente vai sentir ciúmes. Então, vamos lembrar disso, que Jesus ilumine os nossos corações, fortalecendo essa noção de espiritualidade que nós temos que ter nas nossas relações. Espiritualidade nas relações é o tema deste mês e é importantíssimo para o nosso progresso, para a nossa evolução. Muito obrigado, gente, pela paciência e pela oportunidade de estar aqui.